colocar de pé e vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Salmo, no capítulo 23. Salmo bastante conhecido. Livro de Salmos, capítulo 23. Vamos ler todos juntos esse salmo? Todos encontraram? Vamos lá. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera minha alma. Guie-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, o teu bordão e o teu cajado me consolam. Prepara-te uma mesa na presença dos meus adversários, unge-me a cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Amém. Posso sentar, irmãos? Meus irmãos, o reverendo Hernandes Dias Lopes, comentando o Salmo 23, ele diz que o pastor é aquele que cuida, apacenta, alimenta, protege, disciplina, consola, restaura as ovelhas. A ovelha é um animal frágil, inseguro, vulnerável, míope e teimoso. A ovelha não pode cuidar de si mesma. Entregue ao seu próprio destino, torna-se presa fácil dos predadores. Caminhando sozinha, facilmente cai no abismo e muito raramente consegue reencontrar o caminho de volta para o aprisco. Jesus, meus irmãos, é apresentado nas Escrituras como o bom pastor, o grande pastor, o supremo pastor. Como bom pastor, ele deu a sua vida pelas ovelhas. Como grande pastor, ele vive para as ovelhas, e como supremo pastor, ele voltará para as ovelhas. O Salmo 22 nos fala do sofrimento do Messias e nos apresenta Jesus como bom pastor. O Salmo 23 nos fala do Senhor como grande pastor que nos dá provisão e proteção e direção. E o Salmo 24, por sua vez, nos apresenta Jesus como supremo pastor, que voltará em glória para as ovelhas. Essas mesmas verdades são repetidas também no Novo Testamento. O Salmo 23, meus irmãos, é uma declaração da confiança irrestrita do salmista no Deus eterno, a quem nada pode limitar. Trata-se de um Senhor que nunca age com infidelidade ou indiferença para com os que lhe pertencem. Ou seja, se o Salmo inteiro não é conhecido de todos, o trecho, o Senhor é meu pastor e nada me faltará, é um dos versículos mais conhecidos do Antigo Testamento e de toda a Bíblia. Aqui no Salmo 23, meus irmãos, Davi expressa confiança na provisão e na proteção do soberano Senhor e pastor nosso. 5 ações que Davi nos ensina aqui nesse salmo que eu quero refletir com os irmãos nessa noite. A primeira ação é alimentar as ovelhas. Veja o que diz aí os versos 1
pessoas de descanso. Percebam, meus irmãos, que Davi começa o salmo dizendo: o Senhor é o meu pastor. Quando Davi faz isso, ele revela para nós duas coisas importantes aqui. Em primeiro lugar, Davi conhece o caráter zeloso do seu Deus. Por isso ele diz: meu pastor, ou seja, aquele que está me pastoreando. Jesus Cristo, meu irmão e irmã, é aquele que tem pastoreado a sua vida. Jesus Cristo é o supremo pastor, aquele que tem cuidado de você, aquele que tem ajudado você em todas as horas, em todos os momentos. É Jesus que é o seu e o meu, o nosso pastor. Mas Davi também, meus irmãos, ele reconhece a sua dependência no Senhor. Porque Davi chama Deus de pastor e se coloca na posição de ovelha, de um animal frágil, limitado e totalmente dependente do pastor para se manter seguro e vivo. Nós também somos assim, irmãos. Nós dependemos do Senhor. As nossas vidas estão nas mãos do Senhor. Somos limitados, somos frágeis. É por isso que nós precisamos do nosso pastor. O nosso pastor se chama Jesus Cristo. Davi aqui lhe apresenta o Senhor como aquele que apacenta as ovelhas. Davi se coloca como uma ovelha e ele diz: o Senhor é o meu pastor. E o teu pastor, ele ama você, ele consola você, porque o texto diz isso. Ele ajuda você. É interessante, meus irmãos, ainda, porque no verso 1, o texto ainda diz: nada me faltará. O que Davi está dizendo aqui, meus irmãos, é: Deus é aquele que supre cada uma das suas necessidades. No texto hebraico está assim: o Senhor é meu pastor e não terei necessidade. Isso nos faz lembrar das palavras do apóstolo Paulo, quando diz em Filipenses 4,19: e o meu Deus, segundo a sua riqueza e glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. Meu irmão, minha irmã, o seu pastor, o nosso pastor, Jesus Cristo, é Ele quem sustenta a sua vida. É Ele que tem ajudado a você a continuar seguindo em frente. É Ele que não permite que nada falte para a sua vida. E esse nada falta aí para a sua vida, o principal, meus irmãos, é a graça de Deus. Porque é a graça do Senhor que tem sustentado você e a mim, as nossas vidas. Amém? Mas Davi ainda nos ensina uma outra ação. A segunda ação que Davi nos ensina aqui no Salmo 23 é conduzir com segurança. Porque o versículo 2 diz assim: leva-me para junto das águas de descanso. Ou seja, o Senhor tira você da tempestade do mar revolto e coloca você em águas tranquilas. Jesus, o seu pastor, diz ao seu coração aflito: acalma-te e emudece. Lembra quando os discípulos estavam em um barco com Jesus no meio de uma tempestade, que Jesus estava lá na popa dormindo, como diz o texto? De repente, aquelas ondas começaram a sacudir o barco e os seus discípulos começaram a ficar aflitos, angustiados. Mestre, não te importa que perecemos? Meu irmão, minha irmã, há momentos na nossa vida que nós clamamos dessa forma também, como os discípulos clamaram a Jesus.
nós estamos no meio de uma tempestade, no meio de lutas, de grandes tribulações, e também nós clamamos ao Senhor: Senhor, Mestre, Jesus, não te importa que eu pereça? E Jesus, que é o seu pastor, que é Deus, Ele traz uma mensagem para o seu coração, uma mensagem para tranquilizar você, dizendo, como Ele disse, no meio daquela tempestade: acalma-te e emudece. Jesus está mostrando para os seus discípulos que Ele é poderoso até mesmo sobre a fúria da natureza. E Jesus está nos ensinando também que Ele é poderoso para trazer para o seu coração o alívio, o descanso, se você tem enfrentado dias difíceis. Por isso, Davi diz: leva-me junto das águas de descanso. Meu irmão, minha irmã, talvez você veio aqui essa noite enfrentando grandes dúvidas. Talvez você veio aqui essa noite com o coração aflito. Talvez você chegou até aqui e somente Deus sabe como você chegou aqui, angustiado, aflito. Mas nessa noite, o Senhor Jesus está falando por meio da sua palavra que Ele vai te tirar das tempestades e colocar você em águas de descanso, porque Ele é Deus. Ele socorre você, Ele te socorre, Ele socorre as nossas vidas. Mas Davi ainda nos ensina uma terceira ação. A terceira ação que Davi nos apresenta aqui no Salmo 23 é produzir descanso. Porque o versículo 3 diz assim: refrigera-me a alma. Irmãos, todos nós precisamos de refrigérios em nossa vida. Não é fácil passar por momentos que nos tiram a paz e nos obrigam. O salmista, quando passava por terrível tribulação, invocou o Senhor e ele alcançou o refrigério, como diz o Salmo 118, verso 5. José, quando enfrentou adversidades, como rejeição, como ódio, esquecimento, abandono, ele continuou confiante no Senhor e encontrou refrigério. Meu irmão, minha irmã, o texto diz: refrigério minha alma. Significa: Senhor, restaura a minha alma. Essa declaração fala sobre como o Senhor preserva e renova aqueles que são seus. Jesus é o bom pastor que nos restaura, que nos traz de volta, que não nos deixa perdido, que cura nossas feridas, que nos consola, que nos cobre com o seu amor, que nos mantém protegidos em suas mãos, que nos conduz à casa do Pai. Ele nos alegra nas nossas tristezas, nos conforta de nossas ansiedades e nos santifica de nossos pecados. As lutas, meus irmãos, que muitas vezes nós passamos, que nos traz angústia, que deixa os nossos corações apertados. Quando nós passamos por situações difíceis, que muitas vezes parece que nós estamos com a nossa alma sufocada, é nesse momento que você deve clamar ao Senhor e fazer como Davi: refrigério a alma. Senhor, traga esse refrigério para a minha vida. Senhor, me ajude a passar por essa situação. Senhor, traga para mim o refrigério que pode me dar esperança.
Irmãos, nós não estamos imunes a tropeçar. Não estamos isentos de deixar com que nossa natureza caída nos faça andar por caminhos estranhos, longe dos pastos verdejantes e das águas tranquilas. Mas a boa notícia é que o Senhor sustenta e levanta a todos os abatidos. Então, se você está aqui essa noite, está se sentindo abatido, creia que o Senhor é poderoso para levantar você e trazer um refrigério para a sua alma. Ainda que porventura venhamos a cair pela dureza do nosso coração, não ficaremos prostrados, porque o Senhor é quem nos sustenta com suas mãos poderosas. O louvor que nós cantamos aqui, antes de iniciarmos a mensagem. Então, o nosso Deus, na pessoa de Jesus Cristo, é aquele que traz o refrigério para a nossa alma. Na Bíblia nós temos muitas pessoas que experimentaram esse refrigério do Senhor. Um dia, um homem muito importante na época de Jesus, chamado Jairo, um líder da sinagoga. Sua filha estava muito doente. E ele então sai desesperado para encontrar o único que podia trazer o refrigério para a sua alma. E esse era Jesus. Quando ele encontra Jesus e pede Jesus para ir para a sua casa, porque a sua filha está doente, Jairo não esperava que iria se deparar com uma multidão na sua frente. E agora, minha filha está correndo risco de vida, e essa multidão na minha frente vai me atrapalhar, eu não vou conseguir chegar a tempo. Talvez esse tenha sido o pensamento de Jairo. Porque Jairo e Jesus passam pela multidão, e ainda uma mulher toca na veste de Jesus e é curada. Quando então Jairo e Jesus conseguem passar pelos obstáculos, pelas pessoas, pela multidão, antes de chegar em casa, antes de adentrar no seu lar, eles já recebem uma resposta: Jairo, sua filha, morreu. Irmão e irmã, essa mensagem de impacto. Na mesma hora, o semblante de Jairo cai. E ele entra ali com angústia. E é naquela hora que Jairo experimenta o refrigério que só o bom pastor pode dar. Assim como Jairo experimentou esse refrigério, você também pode experimentar. Você também pode experimentar esse refrigério que somente Jesus pode dar. Você que tem chorado, você que tem enfrentado lutas e tem feito você chorar, esse é o momento de você clamar ao Senhor: Senhor, me dê um refrigério, porque eu dependo de Ti. Eu não tenho mais forças para continuar. Tudo que eu tenho feito não tem dado certo. Eu estou desanimado, estou triste, eu estou abatido. Senhor, traga um refrigério para a minha alma. Esse é o clamor, meus irmãos, que Davi faz aqui. Esse é o clamor que Davi clama diante daquele que tudo pode, do Deus do impossível, que é poderoso para trazer uma palavra, uma resposta, uma ajuda para você, onde ninguém pode fazer. Somente o Senhor, somente o bom pastor. Mas nós temos aqui também uma quarta ação ensinada por Davi. A quarta ação é
guiar por caminhos corretos. O verso 3 diz assim: guie-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Irmãos, as veredas da justiça significam caminhos retos, através dos quais o Senhor, como bom pastor, conduz o seu rebanho. Jesus, o bom pastor, é quem conduz a sua vida. É Ele quem ajuda você a continuar firme, apesar das lutas, apesar das tribulações, apesar dos problemas que tem feito você chorar, apesar de todas as situações que você tem passado, que tem machucado você. Você já parou para perguntar por que eu não saio do caminho do Senhor? Porque é o Senhor, o bom pastor, que está conduzindo você às veredas da justiça. Por isso ele diz, Jesus disse: eu sou o caminho. Ou seja, eu sou o único caminho que pode trazer você à esperança da vida eterna. É esse bom pastor que guia Davi aqui. Depois que ele diz: refrigera minha alma, Davi diz: guie-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. O amor de Deus que nos sustenta, a graça de Deus que abençoa as nossas vidas, o amor de Deus na pessoa de Jesus Cristo, que conduziu você. Cristo, nosso Salvador, foi para a cruz no seu lugar, e lá da cruz demonstrou todo o gesto de amor por você, porque Ele pagou a sua dívida. Ele levou na cruz os nossos pecados. Ele disse: tetelestai, está quitado, está pago. Eu paguei a sua dívida. Eu fui para a cruz no seu lugar. É esse amor que conduz você na vereda da justiça, que não permite você se desviar dos caminhos, ou do caminho correto que Jesus trilhou até a cruz. E por causa desse caminho, você então pode experimentar e receber a salvação que somente Jesus pode dar. Mas o texto continua. E Davi agora vai nos ensinar uma quinta e última ação aqui no Salmo 23. Porque ele diz assim: a quinta ação dá verdadeiro consolo. Primeira ação de Davi é alimentar as suas ovelhas. Versículo 1 e 2. Segunda ação de Davi é conduzir com segurança as suas ovelhas. Verso 2. Terceira ação de Davi é produzir descanso. Versículo 3. Quarta ação de Davi é guiar por caminhos corretos. Verso 3. Quinta e última ação de Davi é dar o verdadeiro consolo. Veja o que diz aí o versículo 4. Ainda. Eu gosto muito dessa expressão aqui. Ainda. Porque essa expressão ainda, meus irmãos, ela vem carregada de muitas lutas, de muitas dores, de muitos sofrimentos, de muitos choros, de muitas lágrimas derramadas. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, e o teu bordão e o teu cajado me consolam. Sabe o que aprendemos com essa palavra aqui de Davi? Davi está nos ensinando aqui o seguinte: não tenha medo quando a vida lançar dificuldades para você. Deus é o nosso socorro sempre presente. Quando Davi era adolescente, ele derrotou o gigante
Golias, confiando em Deus. Quando Saul estava tentando matá-lo, Davi escapou do perigo confiando em Deus. Quando liderou suas tropas para lutar contra o inimigo e muitas vezes enfrentou a possibilidade de morte, Deus estava com ele para que pudesse vencer as batalhas. Davi realmente experimentou muitas das maravilhas de Deus e realmente viu sua autoridade e poder para que ele pudesse dizer essas palavras de louvor a Deus dentro do seu coração, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. A partir deste versículo, meus irmãos, podemos ver a fé de Davi. A fé de Davi em Deus. Diante do sofrimento, diante das dificuldades, ele se sentiu fraco, mas não estava preocupado nem com medo. Porque ele acreditava que não importava a situação que estivesse passando, Deus estava presente com ele. É por isso que Davi diz: não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. Meus irmãos, o que nós aprendemos aqui é uma lição importante. Na nossa caminhada, pessoas nos abandonam. Na nossa caminhada, passando pelo deserto, muitas vezes, aqueles que nos acompanharam por um bom tempo, muitas vezes nos deixa para trás, se afasta, e aí passamos pelo deserto sozinhos. A nossa caminhada, muitas vezes, a nossa caminhada será só. Mas esse só é de você ter uma companhia do lado de uma pessoa, porque você nunca estará sozinho. Seja o momento da sua vida, a situação que você vier a passar, o teu Deus, na pessoa de Jesus Cristo, sempre estará acompanhando você. Você não está sozinho na caminhada. Você não está abandonado. Deus cuida de você. Jesus, o bom pastor, é aquele que cuida da sua ovelha. Salmo 23, meus irmãos, termina com o salmista celebrando a vitória a despeito da situação que Davi passou. O verso 5 diz assim: prepare uma mesa na presença dos meus adversários e unge minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Meu irmão, minha irmã, o que nos chama a atenção aqui no versículo 5 é essa palavra que Davi cita aí: cálice. Cálice transbordante é um símbolo de satisfação completa. O salmista vai usar aqui uma expressão transborda, que dá um sentido de mais do que cheio. O Senhor dá com abundância de maneira que transborda o nosso cálice. Ou seja, cálice transborda significa plenitude. O que não se refere à quantidade, mas o suficiente para vivermos. Tem pessoas, meus irmãos, que não são tão ricas, mas que conseguem viver melhor do que aquele que é muito rico. Por quê? Muitas vezes aquele que é muito rico depende, o seu Deus é os seus bens, o seu dinheiro. E aquele que não é tão rico assim, ele só depende, não dele,
mas do Senhor. E aí, o Senhor então dá o suficiente para este viver. Assim que o Senhor faz conosco também. Ele tem nos dado o suficiente para eu e você vivermos, continuar caminhando na presença dele. Portanto, meus irmãos, se somos ovelhas, dependemos do nosso pastor. Devemos ser gratos e valorizar o que já temos recebido. E então, nosso cálice transborda. No verso 6, o salmista destaca dois atributos de Deus. Ele termina dessa forma, destacando os atributos de Deus. Ele diz aí, bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida. Davi está passando por lutas, Davi está enfrentando dificuldades, mas apesar disso, ele consegue enxergar a bondade de Deus. Deus é bom, todo tempo ele é bom. Davi está passando por lutas, está enfrentando dificuldades, mas mesmo assim, ele consegue experimentar a misericórdia do Senhor. A misericórdia que um dia alcançou as nossas vidas, porque nós estávamos perdidos. É a misericórdia do Senhor, meus irmãos, que certamente me seguirão todos os dias, até Jesus voltar. Se você está aqui hoje, é pela misericórdia do Senhor. Se você acordou com vida, é por misericórdia do Senhor. Se você tem o que você comer, é pela misericórdia do Senhor. Se você crê na sua salvação, os méritos de Cristo é misericórdia do Senhor. Somente o Senhor. Somente para Ele. Toda honra e toda glória. Que Deus nos abençoe. Em nome de Jesus. Amém.